Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e nesse vídeo falaremos sobre regionalização numa sequência de aulas que nós já vemos trabalhando então regionalização. Nesse caso falaremos então sobre a questão de regionalização por países ricos e países pobres, ok? Vamos lá então? Bora lá! Então vamos ver aqui então para perguntas para reflexão. Vocês sabem a diferença entre países ricos e países pobres? E também, será que essa regionalização pode ser seguida sem questionamento? Será que não teve atualizações aí ao longo do tempo? Vamos ver aqui então como que isso ficou, né? Muito bem, então como classificar países ricos primeiramente? Então o que é um país rico? Vamos anotar então. O país rico é todo aquele país que é industrializado e desenvolvido. Quais os critérios de desenvolvimento? Tem uma boa educação na população, uma boa saúde, a renda é bem distribuída, né, de um modo geral, comparado com os países subdesenvolvidos. Então, esses são alguns dos critérios. E também então, são países que, de um modo geral, influenciam os outros países pobres. Então, influenciam de forma política, militar, econômica e até cultural, tá bom? Então, esses são os critérios aí principais de países ricos. Muito bem. E aqui tudo que está em azul, então, de um modo geral, são países considerados ricos, ou eram, né, considerados ricos. Mas temos algumas atualizações a fazer, por exemplo, quanto à União Soviética. Existe a União Soviética atualmente? Nós vamos ver que não, né? Então nós vamos ver que ela se fragmentou e virou países relativamente subdesenvolvidos atualmente, com exceção da Rússia, que é um país emergente, né? Que é um novo critério aí. Muito bem. E aqui nós vemos então o critério quanto a países pobres, né? Então, o que são países pobres? Vamos entender então quais são eles e o que são eles, né? Vamos ver aqui, por exemplo, né? Angola é um país africano que é um país pobre. Então, ele é mais influenciado pela política, por exemplo, dos Estados Unidos, já foi de Portugal, né? Colonizado por Portugal, então sofreu muita influência política, econômica e até cultural, né? A própria língua falada lá é o português também. Assim como o Brasil também, né? Então, nesse caso, sofrendo muito mais influência. E também tem um nível de industrialização bem inferior comparado com os países desenvolvidos. Assim como também o nível de desenvolvimento socioeconômico, né? Muito fraco comparado com os outros. A educação ainda é muito baixa, a renda também. E saúde, por exemplo, são critérios de desenvolvimento que, nesses países, ainda tem que se desenvolver bastante. Ok? Muito bem. E aqui temos então a parte em vermelho, né, mostrando os países no geral aí, ó, subdesenvolvidos. Podemos acrescentar atualmente, né, por exemplo, o Cazaquistão aí, que depois de existir a União Soviética, né, ela deixou de existir, virou então um país aí subdesenvolvido, tá bom? É um exemplo dos 15 que existiam antes, chamado de União Soviética. Muito bem. E aqui temos agora uma questão também. Há uma concentração de renda até mesmo nos países desenvolvidos. Vamos ver aqui alguns casos. Ó. Nos Estados Unidos, em 1980, tinha 34% da riqueza nacional concentrada na mão da minoria. E em 2016, saltou para 47%. Então, veio aumentando aí essa concentração de renda. Na Europa também, né? Na Europa, parte desenvolvida, de 36% passou para 37% dessa concentração de renda. E o Brasil? O Brasil, ó, mais da metade da renda está concentrada nas mãos de poucas pessoas, né? Menos de 1%, né? Ou 1% aí concentra 55% de toda a renda aí. E no Oriente Médio isso aí passa de 60%, tá bom? Bom, aqui temos um gráfico mostrando aí vários tipos aí, ou comparações de concentração de renda do 1% dos mais ricos. Então no Brasil, ó, 23%, Estados Unidos saltou de 9% para 20%, que é uma coisa muito alta. Na África do Sul, né, de 12% para 16%. Na Suíça, por exemplo, de 9% para 10%, tá bom? Então, são algumas comparações. Então, o Brasil tem ainda uma grande concentração de renda no nosso país. E aqui temos um mapa para a gente finalizar, mostrando aí, olha só, se você pegasse todo o PIB de um país e distribuísse pela população, você vai ver que é uma nova forma de classificar os países em ricos e pobres, né? Que ficaria até meio diferente, né? Então não ficaria tão atual. Você vê que essa classificação ela é muito generalista, né? Quando a gente fala em país rico e pobre. Porque olha aqui, ó. Por exemplo, países aqui como Estados Unidos e Canadá são países ricos e a renda passa lá de 100 mil reais, 100 mil dólares, né? Por ano. Mas será que todo mundo ganha 100 mil dólares por ano lá? Você vai ver que não, isso aqui é uma média. Assim como, por exemplo, o Brasil também, de 5 a 25 mil dólares por ano
Tem gente que ganha muito mais que isso, mas tem gente que ganha bem menos do que isso por ano. Então, só alguns exemplos aí para você entender que tem outras formas também de entendermos aí a questão de países ricos e países pobres. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí explicando sobre a regionalização por critérios por critérios de países ricos e países pobres. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o nosso próximo encontro.